Vamos pegar o PET Ensino Religioso. Então o tema dessa semana é mitos cosmogônicos e escatológicos. Você sabe o que é um mito? É sinônimo de lenda, mas tem uma diferença entre mito e lenda. Você sabe qual que é a diferença? O mito geralmente envolve a ação e intervenção dos deuses, enquanto a lenda é de seres sobrenaturais. Ambos são narrativas ou histórias fantásticas, fabulosas. É só que a diferença entre o mito e a lenda é que o mito tem algum deus, alguma divindade, e a lenda não. A lenda tem algum ser sobrenatural. Por exemplo, Zeus é um mito, é o deus dos raios e dos trovões. Já o lobisomem é uma lenda, porque o lobisomem não é um deus, é um ser sobrenatural, né? Um ser ali, um híbrido, humano com lobo, né? A loira do banheiro é uma lenda, porque ela não é uma deusa. Já Gaia, a deusa da terra, é um mito. E assim sucessivamente, né? Saci Pererê é uma lenda. Os orixás da cultura, da religião, das religiões africanas são deuses, são mitos. E cosmogonia, vocês sabem o que é? Oi? É relacionado com o cosmos, que é o universo, né? Gonia em grego quer dizer nascimento. São os mitos que narram o nascimento do cosmos. E o nascimento do cosmos, geralmente, ele aconteceu graças à ação dos deuses. Muito bem. Escatologia, né? Ou escatológicos, mitos escatológicos. Escatos em grego quer dizer extremo, o fim dos tempos. Então são os mitos que narram o quê? O fim do tempo, o fim dos tempos. Por exemplo, na Bíblia tem um mito que narra o fim dos tempos, que é o Apocalipse, né? Na mitologia nórdica, o fim dos tempos, a escatologia, é o Ragnarok. Já ouviram falar do Ragnarok nórdico? É o fim dos tempos, o apocalipse deles. Então isso é presente em várias mitologias, né? Então cosmologia e cosmogonia tem o mesmo radical grego que é cosmos, né? Que é o universo, é o mundo ordenado. O sufixo logos de cosmologia indicam saber, uma ciência que estuda o universo, a cosmologia. Já o sufixo gon, gonia, da cosmogonia, designa ou quer dizer imaginar, produzir, gerar. Fala aí do nascimento. Portanto, enquanto a cosmologia é uma ciência que busca explicar a origem do universo, uma ciência que estuda o universo, a cosmogonia tenta explicar o princípio do universo e a origem do homem através da ação e intervenção dos deuses. É comum encontrar nas várias mitologias aí a figura de um criador que, por um ato próprio, autônomo, estabeleceu ou fundou o universo na sua forma atual. A cosmogonia chinesa, por exemplo, atribuiu a origem de todas as coisas a Pangu. Pangu é um deus, né, na mitologia chinesa, que teria criado o universo. Produziu as duas forças ou princípios universais, que é o Yin e Yang. Vocês já viram o Yin e Yang? Aquele círculo, né? Apresenta o bem e o mal, que um está dentro do outro, né? Um não existe sem o outro. Só existe o bem porque existe o mal. Só existe o mal porque existe o bem. E um sem o outro não existem. Então, cujas combinações aí só existe o calor porque existe o frio. Só existe o frio porque existe o calor. Os contrários, eles se complementam e existem um no outro. Um não existe sem o outro. Então, cujas combinações aí formam os 4 emblemas e os 8 trigramas e, por fim, todos os elementos, né? Então a criação a partir do nada, unicamente pela palavra de Deus, aparece também nos versículos 1 a 19 do primeiro capítulo do Gênesis. Gênesis, que em grego significa origem, né? Ali está o relato da criação do céu e da terra. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, na Bíblia, né? Já um mito escatológico é um mito diferente, que narra não a origem, mas o fim. O verbo escatológico vem do grego e significa escatos, que é o extremo ou o fim, né? Único, né? E logia é o estudo do fim.
Então, ao lado da preocupação com o enigma e da nossa origem e da origem do universo, está como grande mistério também a morte, o fim, associado ao temor da extinção de toda a humanidade e o desaparecimento do universo. Então, para a mitologia, a morte ela não aparece como um fato natural, não é normal, é mais como um elemento estranho à criação, algo que necessita de uma justificativa, de uma explicação, de uma solução. Algumas explicações predominam nas diversas mitologias como a condição original do homem, como ser imortal e um habitante de um paraíso terreno, e apresenta a perda dessa condição e a expulsão do paraíso como uma tragédia especificamente humana. Como eu já disse, temos a Bíblia e o Apocalipse, que narra a escatologia, o fim, né? E na mitologia nórdica nós temos o Ragnarok, o fim dos tempos para eles lá. Mas afinal, o que é mito? Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos, não só gregos, mas todos os povos têm os seus mitos, os povos indígenas, os africanos, de todos os continentes, os americanos. Os fatos da realidade, os fenômenos da natureza, as origens do mundo, do ser humano. Então os mitos eles se utilizam de muita simbologia, de personagens sobrenaturais, de deuses, de heróis, semideuses. Todos esses componentes aí são misturados a fatos reais, a características humanas e pessoas que realmente existiram às vezes. Um dos objetivos do mito é transmitir o conhecimento e tentar explicar os acontecimentos através de rituais, em cerimônias, danças, sacrifícios, orações. O mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado com referência às crenças comuns que não têm fundamento objetivo científico. Hoje em dia muita gente usa a palavra mito como sinônimo de mentira, Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos, se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Então, quais são as características de um mito, O mito tenta explicar alguma coisa, de forma simbólica. Ele tem caráter explicativo ou simbólico. Ele relaciona-se com uma data ou com uma religião. Então, os mitos estão relacionados às religiões e tentam narrar também os primórdios, um tempo imemorial, lá no começo, as origens, ou o fim. Ele procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses, principalmente deuses, ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica ou científica, que se utiliza da argumentação lógica e racional para explicar a realidade, o mito ele explica a realidade através de histórias fantásticas, fabulosas, sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento lógico, racional, científico, para elas serem aceitas como verdades, Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas, de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato relevante para as suas vidas. Jesus, por exemplo, ele se tornou um mito, É uma história de alguém real que existiu, mas que é considerado para muitos como um Deus para os cristãos, Então ele é um mito aí dentro da religião cristã. A mesma coisa acontece com os orixás. Os orixás geralmente foram personagens reais que viraram deuses na mitologia africana. Então todas as culturas elas possuem seus mitos, Alguns assuntos como a criação do mundo são base para vários mitos diferentes. O mito não é um conto de fadas, não é uma lenda. A lenda é algo já um pouco diferente. Como eu já disse, envolve geralmente seres sobrenaturais, mas não deuses, e nem tenta explicar as coisas, Então a mitologia é o estudo do mito, das suas origens, dos seus significados, e diante disso vamos às atividades. Marque verdadeiro ou falso, V para verdadeiro e F para falso, conforme as afirmações sobre o gênero mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem que não eram compreendidos por eles. Verdadeiro, Não só os gregos, mas todos os povos antigos utilizavam mitos, Todos esses componentes do mito não podem ser misturados a fatos reais, nem a características humanas, nem se referir a pessoas que realmente existiram. Falso, às vezes podem ser misturados, Pode envolver fatos reais com fatos mitológicos, lendários, Usam características humanas. Os deuses geralmente têm características humanas. Zeus, por exemplo, ele fica com raiva, ele tem características humanas ali. O próprio Jesus também. O próprio Deus da Bíblia,
Muitas vezes diz que Deus tem asas, que Deus ouve a nossa oração, mas Deus, sendo ser espiritual, Ele tem ouvido? Então eles dão características humanas aí, né? E às vezes se referem a pessoas que existiram, que se tornaram mitos, deuses. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Nem havia ciência muitas das vezes, né? Através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Verdadeiro, né? Então, nem existia ciência no mundo antigo. Então, a forma de explicar as coisas é através de mitos. Acontecimentos históricos não podem se transformar em mitos. Às vezes se transformam, né? Então, isso é falso. Marque a alternativa correta sobre os mitos, né? Procure explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como Deus ou semideus. Essa é a correta, né? Todas as culturas possuem seus mitos. Isso é correto também, né? Não existe registro de cultura humana que não tenha desenvolvido mitos, né? Alguns assuntos, como a criação do mundo, são base para vários mitos diferentes. Essa também está certa, né? Então todas estão corretas, letra D, né? Com base no texto, selecione a alternativa que não, ou seja, que está errada, que não corresponde à característica de um mito. São histórias simbólicas? Sim. Está relacionado com a cultura? Sim. É uma forma de narrativa sobre a origem das coisas? Sim. São narrativas que não existem mais na cultura humana? Falso, né? Os mitos existem ainda hoje, né? E são usados para tentar explicar muitas coisas ainda. Então essa é a nossa atividade de hoje. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá bom?